Então, gente, boa noite. Meu nome é Augusto, né? Quero dar as boas-vindas a todo mundo, né? Eu tô aqui antes do palestrante, do Jota, porque nós estamos na quaresma, né? E aqui no Instituto, a diretoria teve a ideia de, nas terças-feiras, que são os dias que os membros do Instituto Santo Atanásio vêm, claro, as palestras estão abertas para todo mundo, mas para a gente, nessa quaresma, rezar a Via Sacra. E sempre antes da palestra fazer uma rápida reflexão aí, para ajudar o pessoal aí a meditar, né? Ainda mais como vai pro YouTube, né? Pro canal do YouTube, quem tá assistindo aí pelo YouTube já deu a curtida, joinha, inscreva-se no canal, para ajudar aí a fazer uma quaresma mais rica para todos. Hoje a gente rezou o terço porque chegou hoje, a gente vai montar ainda a Via Sacra, mas a partir de semana que vem, né? Quem quiser vir, né, nós vamos, antes da palestra, vai ter então uma Via Sacra e uma pequena meditaçãozinha espiritual, né, antes da palestra. O tema da minha reflexão vai ser sobre Discrécio, a mãe das virtudes. Né? Esse termo me veio à atenção que eu estava lendo um livro do Rudolf Allers, né, e que ele estava falando sobre a educação do caráter dos adolescentes. E ele, num determinado momento, Dr. Allers, ele chama a atenção que o jovem ele tem que se habituar a discrécio. E ele está escrevendo em inglês e ele usa o termo em latim, né? E logo em seguida ele emenda, né? No sentido do termo que o dá São Bento. Aí eu cheguei, isso aqui parece muito interessante, né? Ele fez questão de deixar o termo em latim e ainda disse assim, segundo o significado de Santo Antônio, de São Bento. Aí, né, fui atrás desse termo, né, e de fato tem lá na regra de São Bento que a principal característica do abade, ou seja, né, do pai do mosteiro, tem que ser essa discrécio. Você vai ver, o que é, né, a discrécio? Ela pode ser traduzida como discrição. Só que quando a gente fala discrição, dá a impressão que a gente está falando de uma moderação, um equilíbrio, né, uma sábia medida. Né? Muitos interpretam discrição como sábia medida. Ele diz respeito assim, o momento de você falar, o momento de você calar, o momento de você avançar, o momento de você recuar. Então tudo isso faz parte do quê? Numa sábia medida, né? Que tem relação com a temperança, que tem relação com a modéstia e com várias outras virtudes. Bom, a discrição, né, não deixa de ser isso, mas ela é só um aspecto. Se a gente pegar o monaquismo antigo, da época do próprio São Bento, até mais anteriormente, né, até com o pai dos monges, que é Santo Antão, ele tem um significado um pouco mais profundo, que quer dizer discernimento. Então, discrécio, num sentido maior, como mãe das virtudes, né, significa discrição. Significa discernimento. E o que é discernimento? Bom, o básico do discernimento é saber separar o bem do mal. Esse é o básico. Mas existe um discernimento que ele é superior a esse. Que é você chegar e pensar se uma ideia que eu tive, se um pensamento que eu tive, se isso é agradável ou não a Deus. Então, isso faz parte de um discernimento, né, que se chama discernimento dos espíritos. Né, se tal coisa vem de Deus ou não. E então fica mais ou menos assim, existe uma receita em relação a discrécio, ou seja, esse discernimento, que seria mais ou menos assim. Né? São Bento também gosta de usar um termo chamado considerácio, que está muito próximo a essa discrécio do monaquismo. Então, discrécio, considerácio. Como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Vem-nos uma ideia, e aí dessa ideia a gente vai discernir. Mas isso aqui é agradável ou não é agradável a Deus? É um bem verdadeiro ou não é? Discernimos. Não, é uma boa ideia, é agradável a Deus. Vou colocar em prática. Na hora de colocar em prática, o que nós temos que fazer? Vem a consideração. Nós temos que considerar os meios que a gente tem para colocar o que a gente discerniu como bom em prática. E daí, consideramos os meios, vimos qual era o melhor, vamos executar. Na hora de executar, vem a questão da sábia medida. De saber quais as pessoas certas para fazer quais tarefas, a fim de não sobrecarregar ninguém, para que o débil não faça o serviço do forte, nem o forte faça o sentido do débil. Então, tudo isso, no amplo aspecto,
né, da discrécia, ou seja, como discernimento, faz parte do discernimento, né, como os monges viam. E é por isso, novamente, né, que São Bento, né, considera a principal característica do abade. Né? O abade ele diz que tem que ter um discernimento, inclusive em relação à vocação. Ou seja, aquele que quer se fazer monge, a vocação, ele serve para esse papel, ele não serve. Né? E aí quando a gente vê que discrécia não é simplesmente a descrição, mas algo mais amplo como o discernimento, novamente a gente percebe, né, o porquê que ela é a mãe das virtudes. Então, para encerrar essa rápida reflexão, né, tem um livro do João Cassiano, que ele está no Filocalia, em que ele fala sobre o discernimento. João Cassiano ele está falando, ele conta a história do abade Moisés. O abade Moisés, assim, o João Cassiano está relembrando a juventude dele, que o abade Moisés teve que o abade Moisés contava de quando o próprio abade Moisés era jovem, ele teve, junto com outros anciões, uma espécie de colóquio com o Santo Antão. Né? Inclusive, Santo Antão é amigo do nosso patrono Santo Atanásio. E nesse aí, os anciãos eles discutiam qual era a virtude mais importante. Qual é aquela virtude que daria para o monge, né, maior força e resistência para não ser enganado pelo mal. Aí um monge, narra, né, o abade Moisés, o monge fala e justificou, é o jejum. Porque quando a gente faz jejum, a gente purifica a nossa mente, e purificando a nossa mente, a gente tem menos distrações e a gente se conecta mais fácil com Deus. O outro vai chegar e dizer, não, eu acho que a principal virtude é o desprendimento dos bens materiais. Porque se eu me desprender dos bens materiais, né, eu perco as preocupações mundanas e a minha via de conexão com Deus está mais limpa. E o outro diz, não, eu acho que é esmola. Porque o Evangelho diz, né, bem-aventurados, né, as pessoas que dão esmola, né, porque eu estava com fome, me deste de comer, né, eu passava frio, me deste de vestir, etc. Né. E foram, durante essa discussão, até que pediram a opinião, né, do Santo Antão. E o Santo Antão vai lá e vai dizer, olha, todas elas são boas, mas elas serão pouco efetivas se não tiver aquela que é a mãe e a rainha das outras virtudes, que é o discernimento. E aí, né, para quem quiser ler, vai ter todo um texto, né, o Santo Antão, né, defendendo o porquê do discernimento, e aí todos os outros monges concordavam. Né? E aí volta o abade Moisés, na narração do João Cassiano, né, e ele vai dizer o seguinte, E o que dizer desses dois irmãos que habitavam para além do deserto de Tebaida, lá onde o bem-aventurado Antônio, né, o Santo Antão, havia residido, e que, levados pela falta de discernimento, decidiram-se a marchar para o interior do deserto, imenso e estéril, sem receber alimento dos homens, mas contentando-se apenas com aquilo que o Senhor lhes fornecesse milagrosamente? Perdidos no deserto e morrendo de fome, eles foram vistos de longe por Maziques. Esse povo é o mais selvagem e cruel de todos quanto existem. Mas, mudando, pela providência divina, sua selvageria e crueldade e benevolência, eles foram ao encontro dos irmãos com pães. Um dele, inspirado pelo discernimento, recebeu os pães com alegria e reconhecimento, dizendo para si mesmo que estes homens tão cruéis e selvagens, que tinham prazer em derramar sangue, foram movidos pela compaixão diante de seu esgotamento e lhes ministraram o alimento. Isto só poderia ser por impulsão divina. Mas o outro, recusando o alimento oferecido por homens e permanecendo provado de discernimento, morreu de fome. Todos os dois, de início, haviam tomado uma decisão errônea, partindo de uma opinião irracional e funesta. Entretanto, o primeiro, lembrando-se do discernimento, fez bem em renunciar ao seu propósito temerário e imprudente. O segundo, ao contrário, obstinado em sua tola presunção, em sua falta de discernimento, entregou-se à morte da qual Deus tentara desviá-lo. Então, ou seja, né, um monge viu o alimento daqueles bárbaros selvagens como, olha como Deus é bom, que tocou até o coração deles, e o outro permaneceu resistente. Um sobreviveu, o outro não. Que dizer ainda deste outro, que não nomearei porque vive ainda? Ele acolheu por inúmeras vezes o demônio como se fosse um anjo, recebendo dele revelações e vendo brilhar continuamente em sua cela a luz de uma lâmpada.
Finalmente ele recebeu o anjo a ordem de imolar a Deus em sacrifício seu filho que habitava com ele no mesmo mosteiro, para compartilhar o mérito de Abraão. Essa sugestão o iludiu de tal maneira que ele teria matado o próprio filho se este, vendo-o afiar seu cutelo de forma inusitada e preparar as cordas para os quais iria amarrá-lo como vítima, não tivesse assegurado sua salvação pela fuga. Para terminar, contarei ainda a ilusão daquele monge da Mesopotâmia que praticava uma extrema temperança, recluso por anos a fio em sua cela e que finalmente, enganado por revelações e sonhos diabólicos, que depois de anos de trabalho e virtude o haviam elevado acima de todos os monges da região, converteu-se ao judaísmo e se fez circuncidar. Para enganá-lo, o diabo lhe mostrou em diversas ocasiões verdadeiras visões, a fim de torná-lo mais disposto a crer nas falsidades que ele lhe iria apresentar. Ele lhe mostrou então, numa noite, de um lado, o povo cristão, com os apóstolos e os mártires, como tenebrosos e cheios de vergonha, mergulhados na tristeza e no luto. E de outro lado, o povo judeu, com Moisés e os profetas, irradiando uma luz deslumbrante e vivendo na alegria e na felicidade. O sedutor lhe propôs, caso quisesse partilhar da alegria e da beatitude do povo judeu, que se fizesse circuncidar. E assim, iludido, o monge se fez circuncidar. É evidente que, de todos esses monges, nenhum teria sucumbido tão triste e miseravelmente à ilusão se possuíssem o carisma do discernimento. Tem ainda mais uma história aqui que eu pulei, que essa também é triste. Vocês se lembram da miserável queda do velho Heron, que aconteceu há poucos dias debaixo de nossos olhos? De que maneira, pela ilusão do diabo, ele se atirou do alto de sua prática virtuosa para as goelas da morte. Nós nos lembramos, com efeito, que ele passou 50 anos no deserto próximo daqui, vivendo numa grande austeridade e numa severa temperança, buscando e procurando mais do que todos os lugares mais desertos e solitários. E depois de tantas penas e lutas, tornado joguete do diabo, ele se deixou escorregar para o abismo e se lançou no luto inconsolável todos os padres e irmãos deste deserto. Ele não teria sofrido isto se tivesse observado a virtude do discernimento. Ele que aprendera a não se fiar no seu próprio julgamento, mas nos conselhos dos padres e dos irmãos. Pois foi seguindo o seu próprio julgamento que ele prolongou seu jejum e seu isolamento até durante os festejos da Santa Páscoa, não aceitando encontrar os padres e os irmãos na igreja para comer com eles, pois seria constrangido a tomar sua parcela de legumes ou de algum outro alimento apresentado à mesa, e assim pareceria ter renunciado a seu propósito e a sua regra. Por longo tempo, separado dos demais por sua própria vontade, ele recebeu o anjo de Satanás e o venerou como se fosse um anjo de luz. Este lhe ordenou que se atirasse no meio da noite dentro de um poço profundo para que soubesse pela própria experiência que ele daí por diante estava protegido de todos os perigos por sua grande virtude e seu perseverante trabalho por Deus. Não discernindo mais em seu pensamento o inspirador desse desígnio, com o espírito entenebrecido, ele se atirou em plena noite no poço. Pouco depois, os irmãos se deram conta do acontecido e resgataram-no com muito trabalho, já semi-morto. 2 dias depois, ele expirou, deixando os irmãos e o abade Panúncio num luto inconsolável. Então, vocês vejam o que aconteceu, né? É interessante, a gente está chegando próximo da Páscoa, né? A Páscoa não é dia de jejum, de penitência. Né? E esse monge, mesmo sendo Páscoa, ele não quis se reunir com os outros irmãos para celebrar, né? Essa que é a data mais feliz, né? Para nós católicos, né? Para os cristãos. Ou seja, ele estava cheio de soberba. Chegou assim, não, mesmo nesse dia eu vou fazer penitência e vou fazer jejum. Mas, veja, faltou o discernimento para ele. Aí o diabo disse, né? Pô, você é um cara muito virtuoso e tal. Para mostrar que você está protegido de todas as coisas, se joga no poço. Né? Parece aquela tentação do diabo, né? Que levou Jesus, ó, se tu é os filhos de Deus, se joga daí, né? E o monge se jogou no poço. Ou seja, o que faltou para esse monge? Né? Faltou discernimento. Saber quando que as coisas são de Deus, quando não são. Saber separar o bem e do mal. Bom, seria essa a reflexão de hoje aí. Vou deixar a palestra aí agora pro Jota. Né? E viva Cristo Rei!